Fala aí pessoal, beleza? Ômega na área trazendo mais um vídeo pra vocês e finalmente é um vídeo de novas informações aí do game de Inazuma Eleven. Pessoal, fazia um bom tempo que eu não trazia aí esse tipo de vídeo, né? E agora temos notícias aí do novo game, depois de muito tempo, esse game, né pessoal, que não é nem mais uma novela. Quando uma coisa demora muito, o pessoal chama de novela, mas este jogo podemos dizer que é uma série de várias temporadas, vários episódios, de tanto que está se arrastando a história deste game. Eu vou dar uma recapitulada bem por cima sobre o que aconteceu, né, com este game desde quando ele foi anunciado até as novas notícias. Mas antes de tudo isso, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram, beleza? É importante, vai lá no seu Instagram e procure pelo Ômega Rafael, sou eu, me segue lá, beleza? Pra gente ficar mais perto, tem o link na descrição deste vídeo também. Vamos lá então pessoal, para uma recapitulação bem básica da história deste game que vem se arrastando desde 2016. O game ele foi anunciado junto com o anime Ares, né? Então, pô, lá em 2016 a gente ficou sabendo de Ares no Tamen e a gente ficou sabendo que seria lançado um game para PlayStation 4, Nintendo Switch, Android e iOS baseado no anime ou anime baseado no jogo e vice-versa, né? Só que tivemos problemas no desenvolvimento deste game anunciado em 2016, o game Ares no Tamen, porque a Level 5 não estava satisfeita com o desenvolvimento terceirizado deste game. Para quem não sabe o que é terceirizado, é quando uma empresa é paga para fazer o trabalho, né? Então assim, a Level 5 estava pagando uma outra empresa para desenvolver o jogo Ares no Tamen, porque a Level 5 estava muito ocupada com outros projetos mais importantes, como o Yokai Watch, se eu não me engano, na época ele estava fazendo um jogo para PlayStation 4 também, Nintendo Switch, enfim. Só que a Level 5 não estava gostando muito do trabalho feito por esta empresa X que estava desenvolvendo o nosso game Inazuma Eleven Ares no Tamen, e o Ares acabou sendo cancelado mesmo depois de quase ter sido lançado. Parecia que estava bem avançado, né? A gente teve demo em evento lá no Japão. Tivemos várias gameplays aqui no YouTube, eu mesmo trouxe pra vocês aquela demo, né, que era Inakuni Raymond vs Zeus. Tinha trailers o game, teve até capa anunciada, capa oficial, né? Enfim, o projeto de mídia cruzada entre os games e os animes Ares e Orion foram por água abaixo. E a Level 5 teve um grande prejuízo, uma grande frustração com esse projeto de mídia cruzada entre game e anime. E eles ficaram tão chateados que o game foi quase cancelado. Muito prejuízo, muito desapontamento. Só que o Akihiro Hino, que é o CEO, é o chefão da Level 5, ele gosta muito de Inazuma e ele não queria decepcionar mais ainda os fãs de Inazuma Eleven. A gente ia ficar sem nenhum jogo novo de Inazuma Eleven, então ele decidiu começar do zero um novo game de Inazuma Eleven, e vocês já sabem qual é, porque eu também trouxe aqui no canal. É o Eiyoutachi no Grit Road, né? O Heroes Grit Road, anunciado lá em 2020. Foi uma reformulação do Ares no Tamen, né? Digamos assim, derrubaram toda a casinha construída no Ares no Tamen e começaram a levantar a casinha do zero, né? E nesse novo jogo Heroes Grit Road, toda a proposta foi mudada, inclusive tivemos aí um anúncio, né, do protagonista diferente, o Mei Sasanami. O Mei Sasanami, um garoto aí que gosta muito de futebol, mas não poderia jogá-lo por não ter condições de saúde, físicas, etc. O game teve lançamento previsto para 2023, olha só pessoal, anunciado em 2020, lançamento previsto para 2023, e depois disso não tivemos muitas novas notícias. Ficamos aí no escuro, ficamos 15 meses sem novas notícias de Eiyoutachi no Grit Road, quando no dia 21 de julho de 2022, o Akihiro Hino publicou um novo artigo no blog de desenvolvimento do game. E vamos lá pessoal, vamos então para as novas notícias depois de muita recapitulação. Primeiramente, tivemos uma nova reformulação, mas espera, não é tão grande assim. Ele mudou basicamente o nome do jogo. Antes era Eiyoutachi no Grit Road, né? Heroes Grit Road. Agora teremos Eiyoutachi no Victory Road, ou Heroes Victory Road. Ele trocou aí do Great para o Victory, né?
Então essa mudança de Great para Victory, ele crava o nome do novo jogo para Inazuma Eleven Eiyoutachi no Victory Road, beleza? E ele falou que na história os personagens protagonistas ainda não são fortes, e eles irão na verdade competir entre si para alcançar a vitória. Então para ele essa história aí de Victory faz mais sentido do que Great, de grandeza. Uma nova logo também foi lançada, agora temos nuvens, e ele diz que essas nuvens podem se transformar em relâmpagos, por isso esse conceito aí de nuvem criado pelo Akihiro Hino. Teremos uma história totalmente original, isso é importante, pessoal. Antes a gente não sabia muito bem como ia funcionar a história desse novo jogo, mas o Akihiro Hino disse que teremos uma história totalmente original, com o Mei Sasanami no posto de protagonista. E isso, pra mim, abre uma brecha pra um anime, porque é uma história totalmente nova, não será uma história só pro game, sabe? É viável que se faça um anime dessa nova história que teremos nesse game, mas nada ainda foi confirmado, tá, pessoal? Eu estou somente especulando. Teremos 2 modos de jogo, pessoal, olha só que legal. Eu achei algo parecido com o que fizeram no game Captain Tsubasa, né? O Rise of New Champions. Teremos aí o Story Mode, que é a história original de um Mei Sasanami, e o outro que é o Chronicle Mode. Modo crônica, melhor dizendo, teremos a possibilidade de recrutar os personagens de todas as sagas de Inazuma, sendo um modo mais livre e nostálgico, pelo que ele quis dizer. Então teremos 2 modos para jogar, isso pode tornar o game mais longo e mais explorável. Essa notícia também é bem legal, é o Free Soccer Interface, jogue como achar melhor. O Akihiro Hino mostrou o resultado que ele buscou por muito tempo. Faz um bom tempo que ele queria um modo de jogo onde a gente pudesse relembrar dos velhos jogos de Inazuma Eleven, aqueles de DS e 3DS, onde tínhamos a caneta e podíamos arrastar os jogadores. O Akihiro Hino achou uma solução bem legal, só que me parece que ela é exclusiva do Nintendo Switch, tá? No Nintendo Switch vai ser possível alterar a forma da gameplay para sem ou com toque na tela. Por exemplo, para tocar bola, chutar, arrastar os jogadores, vai ser possível jogar com esse tipo de gameplay, sabe? Arrastando, clicando na tela. Só que teremos também o outro modo, o modo sem toque na tela, que ele chamou de futebol clássico, com o gamepad, sabe? Com o controle mesmo, com o DualShock, com o gamepad do Nintendo Switch. Uma coisa mais FIFA, PES, ou até o Inazuma Eleven Strikers, por exemplo, onde você aperta um botão para tocar, aperta outro botão para chutar, sabe? Esse tipo de coisa. O outro modo, ele chamou de Inazuma Eleven Clássico, que é o modo que eu acabei de citar, que é o de toque, né? E provavelmente vai ser exclusivo do Switch, onde você vai puxar os jogadores na tela, clicando, né? Porque o Switch tem uma tela tátil, né? Isso vai permitir esse tipo de gameplay, algo que muito difícil fazer no PlayStation 4, apesar do DualShock 4 ter ali um campinho de touch, mas eu acho que vai ficar só no Switch mesmo. A Level 5 gosta tanto disso de caneta, eu não sei se é muito popular entre nós, assim, da comunidade, porque eu sei que o favorito da comunidade é os Strikers, né? Mas a Level 5 gosta tanto dessa questão da canetinha, de você puxar os jogadores, que eles estão pensando em lançar uma caneta especial junto com o game para você relembrar os velhos tempos aí de Nintendo DS e 3DS. Mas nada confirmado ainda. Uma coisa bem legal é que vai ser possível trocar a forma da gameplay a qualquer momento da partida. Então assim, vai ser uma coisa muito dinâmica. Se você cansar de jogar ali na tela, puxando os jogadores, você pode, no meio da partida, apertar um botão no canto da tela assim e mudar para gameplay do gamepad, onde você aperta os botões no controle. Então vai ser bem dinâmico aí para quem tiver no Nintendo Switch, vai poder trocar a qualquer momento o estilo de gameplay.
Uma coisa bem legal também para aumentar aí essa personalização da sua forma de jogar este novo game de Nazuma Eleven é que você vai poder trocar a perspectiva. Então você vai poder mudar de horizontal para vertical, de vertical para horizontal. Vertical você vê o seu gol aqui embaixo e o gol do adversário lá em cima, né? A gente via assim no Nintendo DS e no 3DS. Mas tem a horizontal que é como o Strikers, né? O Strikers funciona um gol na esquerda, um gol na direita, é assim também para FIFA, PES, etc. Então, isso também vai ser personalizável, você vai poder colocar aí do jeito que você achar melhor, e eu gostei muito dessas novidades com relação a essa customização do seu estilo de jogo. Eles vão deixar aí bem maleável isso pra gente, e quanto mais maleável, quanto mais editável o estilo de jogo, melhor, porque agrada mais pessoas. Por exemplo, se fosse só o modo onde a gente tivesse que arrastar os jogadores, tenho certeza que muita gente ia torcer o nariz, não ia gostar. Ia gostar muito mais do outro modo, que é parecido com Strikers, com FIFA, com PES, onde você aperta o botão no controle, por exemplo, X para ele tocar a bola, quadrado para ele chutar, por exemplo. Então vai agradar aí vários públicos, e isso é muito bom. Eu acho que eles acertaram muito nessa questão. Eu tenho mais informações aí sobre o Story Mode, mas eu não vou falar nesse vídeo porque ele já tá bem longo. Eu os convido a assistir o próximo vídeo que eu vou lançar sobre novidades do game. A gente vai falar um pouco da nova história de Umei Sazanami, e teremos também um outro vídeo surpresa aí que eu vou lançar depois desse, onde eu falo sobre a nova história e também os dois modos de jogo que teremos, beleza? Só pra concluir, o Akihiro Hino disse que teremos mais novidades no final do ano, provavelmente. Então fiquem atentos aí, novembro, dezembro deve lançar novas informações. Trago aqui pra vocês com certeza. Bom, é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se não deu like ainda, não sai do vídeo sem antes dar o like, o joinha, beleza? Comentem o que vocês acharam das novidades, beleza? Um abraço, até mais, eu fui!